Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Mais uma vez estamos aqui para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Como sempre, eu estou aqui no horário do almoço, tirando meu horário de almoço, e sempre quando eu posso eu faço a live aqui para junto meditarmos na palavra de Deus. O horário é muito curto, mas no pouco tempo tenho feito a minha parte. E cada um deve fazer a sua parte. Glórias a Deus. Mas vamos meditar. Eu andei dando uma observada nas mídias sociais e redes sociais, tanto dentro das redes sociais e fora também das redes sociais, pela quantidade de falsificadores que tem aparecido. Meus irmãos, minhas irmãs, não é de se escandalizar. É últimos dias. Nos últimos dias, a palavra de Deus diz: e farão de vós negócio com palavra fingida. Entendeu? Então temos que ter um cuidado muito grande, porque nos últimos dias, quantos que estão escandalizando a palavra de Deus? Quantos que estão escandalizando a obra do Senhor? Mas não é para você se assustar, porque salvação é individual. Existe muita gente que pega uma desculpa e diz assim: não, irmão, para mim não dá mais não, o que está lá na igreja está pior do que eu. Mas aí é que você tem que perseverar até o fim. Não deve se olhar para essas coisas, que nem nós estamos vendo aqui nas mídias sociais e redes sociais. Ah, o cantor gospel foi lá abençoar o carnaval. Ah, o pastor fulano de tal foi lá para abençoar o carnaval. Meus amigos, minhas amigas, aquilo lá não é cantor gospel, nem pastor, nem aqui, nem lugar nenhum. Aonde já se viu isso? Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Então essas pessoas são amantes do mundo, vivem conforme o curso desse mundo. Agora, aqueles que são de Deus, nasceram de novo, e não vivem mais segundo o curso desse mundo. Ele vive para a sua família e se dedicando ao seu trabalho, indo à igreja e fazendo o que é bom e correto. Meus irmãos, Jesus, ele não precisa da ajuda de ninguém. O ser humano é que precisa da ajuda de Deus. Mas para isso, Deus enviou Jesus, seu único filho. Em João 3,16 fala sobre isso, para que viesse ao mundo, para que nós venhamos a ter a vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para obter essa salvação, existe vários meios para você procurar entender o plano da salvação. Quais são os meios, irmãos? Através da oração, perguntando o que Deus quer com você. Através da leitura da Bíblia, aonde você conhecerá a verdade. Através de ir à igreja, onde ali verdadeiramente o pastor está se ensinando a verdade. Meus irmãos, existem requisitos para se salvar. E o requisito é esse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Sem arrependimento não há remissão de pecado. O que adianta, conforme a Bíblia diz, você ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Imagine daqueles que já se foram, deixaram muita coisa aí, não levaram nada. E hoje, aonde é que eles estão? Se eles estiverem salvos, estão no paraíso. Se estiverem perdidos, estão queimando no inferno. Muita gente pensa que quando a gente fala a palavra inferno, a gente está julgando. Não é julgamento, é uma realidade bíblica. Foi falado por Deus, por todos aqueles que Deus levantou, desde o Antigo ao Novo Testamento. Só que infelizmente, muitos que se dizem de Deus não estão mais ensinando essas verdades como tem que se ensinar. Irmão, só se bateu a amnésia, o inferno já está garantido. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que
que se esquecerem de Deus. Por isso que em Mateus capítulo 23, se não me falha a memória, versículo 33 diz: como escapareis da condenação do inferno? A Bíblia fala sobre o rico e sobre o mendigo Lázaro. Os dois morrem em um intervalo de tempos quase que iguais. O rico começa a queimar no inferno, o mendigo começa a ser consolado. Mas a diferença para a salvação não está na classe social, entre ser rico ou ser mendigo. A diferença é se você verdadeiramente se arrependeu de todos os seus pecados. Se o rico, mesmo sendo rico, se arrependesse dos seus pecados, ele ia se salvar. Ele não ia perder a salvação. E o mendigo, mesmo sendo mendigo, se ele não tivesse se arrependido, ele ia para o inferno. Então o que eu quero dizer com isso? Para se salvar, não depende da sua condição ou classe social. Depende se você verdadeiramente está servindo a Deus, seguindo a Jesus, obedecendo o que está na Bíblia e deixando o Espírito Santo te guiar em toda a verdade. Por isso, precisamos a cada dia entender, conforme diz mesmo as Santas Escrituras: examine-se, pois, o homem para saber se ainda está no caminho. Então essa é a reflexão de hoje. Muitos estão com pensamento na festividade lá fora, naquela falsa curtição, mas e depois? E o vazio do coração, quem é que vai preencher? É só o Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Quando você perceber que tem um crente lá no carnaval, que tem um pastor lá no carnaval, que tem um cantor ou uma cantora gospel no carnaval, esses ainda não nasceram de novo. Porque se nascesse de novo, em vez de estar lá, estaria na sua igreja, pregando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Não nessa falsa falácia de que estou indo lá para evangelizar ou para abençoar o carnaval. Porque Deus não autorizou a ninguém a fazer isso. Em todos os escritos, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vimos a palavra do Senhor. Que o Senhor sempre requereu do seu povo separação do mundo. Sempre foi as ordenanças de Deus para não se misturar, para não estar lá no meio. Por isso, devemos a cada dia refletir. Nem tudo aquilo que se diz, dizendo ser de Deus ou de Jesus, não é. E se for possível, a Bíblia diz, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar os escolhidos. E quantos escolhidos já estão enganados com o modismo, com essa onda nova que tem surgindo, principalmente esses cargos que não existem, inventaram um monte de cargo agora, irmão. Cargos que se você for pegar desde o Gênesis até o Apocalipse, não existe. Em nenhum dos seus escritos, Deus não autorizou isso. E detalhe, Deus também não autorizou aumentar e nem diminuir as escrituras, como está no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. O negócio é que o modismo, junto com o mundanismo, já está em muitas igrejas. Você entendeu? Aí eles pegam a desculpa, mas Débora, e o que você diz de Débora? Débora era juíza, não era sacerdotisa. Há uma diferença muito grande do cargo de juiz para sacerdote. Juiz não é cargo eclesiástico, é profissionalismo, é profissão. Já sacerdote é um cargo eclesiástico. Por isso, tome muito cuidado, porque nos últimos dias, o Satanás tem colocado em muitos lugares, principalmente na casa de Deus, as doutrinas maléficas de Jezabel. Por isso que no Apocalipse está escrito, numa das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia: vigiai com a doutrina de Jezabel. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.